eu vou fazer a oração inicial, tá? E aí, pedir para vocês se conectarem aqui. Primeiro, agradecendo a Deus por todas as nossas experiências vividas no dia de hoje. Agradecer até pela experiência das nossas dores, dos nossos sentimentos, porque são oportunidades, se a gente for observar, para nos fortalecer e nos reerguer mais fortes. Porque quando a gente sente a dor, a gente automaticamente vê que é dolorido, que é ruim, e não queremos que isso fazer o mesmo com o outro, né? Automaticamente aprendemos que isso é dolorido e não vamos querer fazer com o outro. Então aprendemos. E que assim a gente possa levar essas dores, essas experiências para o nosso aprendizado e poder oferecer o que tem de melhor para quem está ao nosso lado. Que possamos ter uma aula maravilhosa, cheia de bênçãos, muitas lições, reflexões. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. A gente vai falar sobre a lei da liberdade. Então, vamos trazer essa reflexão do que é essa liberdade, o que ela essa liberdade relativa, né? Esse livre-arbítrio que nós, humanos, recebemos, diferente dos animais, né? Porque os animais ainda não têm uma condição física e espiritual ao ponto de poder ser responsabilizado pelos seus atos. Eles agem por esses distintos, né? Por esses princípios. Então, tecnicamente, eles são inocentes pelas suas atitudes porque eles estão experienciando de uma outra forma, né? A encarnação deles, né? E no caso a gente, sim, nós somos responsáveis, nós temos condições de discernimento do que é certo e do que é errado. Pode ser que a gente tenha falha, pode ser que a gente chegue a agir por impulso, por instinto, mas no final das contas a gente sabe o que é certo e o que é errado e de certa forma nós temos responsabilidade sobre essa liberdade que nós temos. Então ela é relativa, a liberdade vem junto com a responsabilidade. Então se você quer dirigir um carro, você tem que ter responsabilidade. Eu era criança e queria dirigir o carro, mas eu ainda não tinha condições mentais, né, fisiológicas, né, para poder dirigir um carro. Intelectuais, né? Ainda não estava desenvolvido. Aí depois que eu tive meus 18 anos, aí eu pude tirar minha carta, ter as licenças, aí eu tive essa liberdade de dirigir o meu carro. Porém, eu não posso fazer o que eu quero com o carro. Tem as regras, tem as leis. Então, por isso que a gente tem que ver essa liberdade, onde que é o limite dela, né? Ela tem um limite. E a gente vai ver aqui onde é. Aí a liberdade natural. Ao pensar em liberdade, em diversos aspectos afloram de ser, agir, crer, fazer e assim por diante. O filhote da águia possui em si todo o potencial para voar bem alto, mas somente o fará quando seu corpo estiver apto. O ser humano possui em si toda a sua potencialidade que somente exercerá com a plenitude e sabedoria
na relação direta do seu aprimoramento espiritual. Então, a gente acabou de falar, né, sobre nós temos essa liberdade de acordo com a nossa evolução espiritual. E aí, vamos pensar num quesito. A gente está falando dos primitivos, né? Da gente ser primitivo e ter aquela liberdade de um ser primitivo. Agora vamos pensar da forma mais celestial, que é os seres mais evoluídos, que eles têm a possibilidade de ouvir os pensamentos, de ler os pensamentos das pessoas. E isso é possível lá no mundo espiritual, mas quando a gente chega aqui no mundo, né, encarnado, físico, a gente não consegue ler a mente de ninguém, não sabe o que o outro está pensando. Ou seja, existe uma limitação. Agora, se a gente pudesse, a gente ia saber utilizar esse recurso de uma forma inteligente, né? A gente não iria fazer um monte, nem ia piorar a situação, né? Então, essa liberdade, ela é difusa, ela atênua, não é uma coisa que pá, já destrava essa chavinha e do nada você já começa a ler pensamento, porque a gente não tem condições, né, de ter esse atributo ainda. Mas quando a gente ter, a gente vai ter que aprender a usar esse recurso com sabedoria. E aí você vai ver, né, um monte de problema, né? O pessoal, no quesito ciúmes, de querer saber da vida do outro. Bem, imagine tudo isso estar transparecido dentro dentro de uma encarnação, né? A gente conseguir ler os pensamentos, que imagina que mundo seria esse, né? Então, essa liberdade natural que nós vivemos aqui é ajustada de acordo com a nossa condição de ter ela. Então, nada mais, nada menos. Então, é de acordo com o nosso nível de evolução, a gente tem essa liberdade aqui como encarnado. Boa noite, Ivan. A convivência em sociedade obriga o homem a respeitar os limites dos direitos do semelhante, desde que haja dois seres juntos a direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, a liberdade absoluta. Se tomarmos como base o ensinamento de Jesus, no qual nos orienta a não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, o limite estará delineado. E por essa delimitação, nossos limites de liberdade estarão definidos. Então, o nosso limite acaba quando a gente não prejudica o outro, né? E você vai lá varrer a calçada, eu tenho a liberdade de varrer minha calçada, mas eu não tenho a liberdade de pegar esse lixo e jogar na frente da calçada do outro. Então aí está o limite. Então eu não posso, eu posso fazer o que eu quero no sentido dentro do meu espaço, né? Dentro do limite de não atacar, invadir o espaço do outro, a liberdade do outro, porque o outro tem direito a ter a mesma liberdade que eu, né? Então eu não posso prejudicar ele. Aí quem mora em condomínio, a Poliana aí mora em apartamento, né? É uma convivência constante com o limite das pessoas, dos vizinhos. Existe essa preocupação constante. Nossa, será que eu vou incomodar o vizinho de baixo, de cima, do lado? Não posso fazer isso porque, né? Por quê? Porque a Poliana sabe que quando ela quer dormir, ela quer descansar, ela quer silêncio. E o vizinho de cima fazer barulho incomoda ela, então ela não quer incomodar o outro, e assim vai. Então, se todo mundo ter essa coerência, essa sensibilidade, né, de não, né, de quem sofreu a dor e não querer passar a dor para o outro, né, aí a gente consegue viver com uma fraternidade mais construtiva, né? E aí a gente entra no. Estamos falando de liberdade, vamos falar sobre a escravidão. A questão 829 do Livro dos Espíritos esclarece que toda sujeição absoluta de um homem é contrária à lei de Deus. Muito embora a escravidão física tenha sido abolida legalmente no mundo, a escravidão moral ainda faz um número incalculável de vítimas. Então, teve a escravidão física, né, que é pegar as pessoas, fazer para fazer um trabalho braçal, alienando essas pessoas,
utilizando da vida daquela pessoa para poder se beneficiar, né? Para alimentar o seu ego, né? E seu egoísmo, né? O seu orgulho, né? E ter pessoas servindo como se elas não fossem humanas, como se elas fossem subseres serviçais. E infelizmente, era essa uma cabeça muito comum, né, na época passada. Porém, tem resquícios. E agora fica até mais evidente, né? Não é porque não tem escravidão física que não existe outro tipo de escravidão, que é essa escravidão moral, né? Você pega pessoas que têm dificuldade em reconhecer o trabalho do outro, tem, né? Vamos falar de trabalho. O outro se esforça tanto, investiu tanto para poder estar fazendo algum trabalho e você vai desmerecer o esforço do outro, porque o esforço do outro é menor do que o meu? Porque o meu esforço às vezes é menor e merece mais, né? Então, é um desequilíbrio aí, né? É uma falta de reconhecimento, uma falta de sensibilidade, e aí as pessoas fazem um aparato de outras pessoas dessa forma, né? De desvalorização moral, né? Elas continuam enxergando as pessoas como subseres, né? Como não humanos, elas se enxergam como um ser acima e ela não consegue ver ele como um igual, como um irmão. Ela vê como um servente. Não precisa ser físico, né? Vamos falar, né? A trabalho escravo ainda existe, né? Tem casos aí que aparecem aí, né? E, infelizmente, o pensamento, a escravidão foi abolida aí em 1800 e alguma coisa lá. Então, ainda há resquícios, ainda há espíritos com esse pensamento de escravidão. E aí, para isso ser estipado da terra, vai demorar um tempo. Assim como o próprio homicídio. Tem pessoas que ainda cometem homicídio. Um dia isso vai ser aniquilado, né, da humanidade. Não vai ter mais esse pensamento. Assim como a escravidão física desapareceu, a sujeição moral. A escravidão física desapareceu em termos, né? Que ainda existe, né? A gente vê casos aí. Mas está bem menor comparado àquele passado, né? A sujeição moral terá igual destino quando o homem compreender a sua condição de filho de Deus e reger a sua vida pelas leis do amor trazidas por Jesus. Aqueles que escravizam se opõem à lei da fraternidade e solidariedade. Então, vamos parar para pensar em profissões que as pessoas menosprezam, vê como, né? Não tem aquela visão pomposa sobre algumas profissões e umas visões subestimadas sobre outras profissões. Pega lá o lixeiro, né? Se você for pegar ali na década de 90, o pessoal até zoava lá. Quando eu era na escola, eu estudava, eu falava assim, estuda porque senão depois você vai virar lixeiro, né? Olha que piada comum na época, totalmente, né, distorcida, né? Aí você vai ver o lixeiro fala, tá essa chuva toda aí acontecendo agora, o cara tá lá pegando o seu lixinho na sua casa, né? E você trata o cara como se ele fosse um subservente, um humano diferente de você, né? Menos valorizado que você. O cara tá lá se matando de trabalhar, tá fazendo um trabalho honesto, coletando seu lixo, né? E assim como muitas outras profissões que são subestimadas, e aí tem essa visão, essa mente de gente que escraviza, né? Escraviza os sonhos, escraviza o trabalho dos outros, os esforços dos outros, subestima tudo isso né, e não dá o devido valor. E aí, quando você vai trabalhar e a pessoa não dá o valor para o seu trabalho, aí você fica, não deu o valor para o meu trabalho. Mas, poxa, aí essa é a dor que o outro sente quando fala do trabalho dele. Então é assim que a gente vai aprendendo, sentindo essa dor aí, infelizmente. Não é pelo amor, é pela dor, né? Aquele que escraviza, né?
se opõe à lei da fraternidade e solidariedade. A gente também tem que levar em consideração pessoas que não querem trabalhar, elas têm o direito de não trabalhar, né? E, e nem por isso elas deixam de ser humanas, deixam de ser nossos irmãos. Então, Jesus olha para todos de maneira igual, mas tem as formas mais sensíveis para a gente poder dar o devido valor às pessoas e ao trabalho delas. Um grande exemplo dessa escravidão moderna é você entrar aqueles anúncios de empregos, oferecendo um salário mínimo para uma pessoa formada, uma pessoa que tem especialização em não sei o que lá, que faça isso, mexa nisso, sabe, avançado, inglês avançado, fluente, e oferece um salário lá de R$ 1.500, uma empresa, né, multimilionária, né, quando a gente vê coisas assim, esse daí é a escravidão moderna funcionando, né? Quando determinada sociedade possui em suas leis o direito de subjugar o semelhante pela força bruta ao trabalho, punindo severamente pela transgressão de leis que a reagem à época, aquele homem se submeterá às consequências de seus atos perante a justiça divina. O fato de vivermos em sociedade nos coloca a todos na dependência de nossos semelhantes em virtude das diferenças de aptidões. Depender não é ser escravo de uma relação social. E aí a gente vê que escravidão era lei, era legal até determinado tempo. As pessoas é uma coisa tão antiga quanto a humanidade, né? Você se apossar de uma pessoa e não é realmente, então, não significa, né, como eu disse, não significa porque não existe mais popularmente aquela lei física bruta que não possa ter uma escravidão moral, uma escravidão de manipular as pessoas, as massas, de uma forma traiçoeira, de uma forma que é para trazer um benefício para mim, né? Sem pensar no suor e no sangue do outro. Isso daí não é nem. Essas pessoas que escravizam, elas nem levam isso. Não existe suor para elas, não existe sangue. É simplesmente realmente o número, né? Então, às vezes você vai num. Quando a gente fala daquele dinheiro sujo, né? O dinheiro sujo de sangue, suor, né? E lágrimas, né? Você vê aquelas roupas lá daquelas marcas caras lá que exploram pessoas para poder fazer aquelas roupas. Aí você vê dois lados da moeda, né? Bem distinto, né? Toda aquela luxúria, aquele glamour, muitas pessoas bonitas falando coisas bonitas e roupas bonitas, lugares magníficos assim, toda aquela luxúria, né? Quando você chega num lugar assim muito rico, né? Materialmente falando, vislumbrante. Aí você tenta olhar para aquilo de um lado espiritual. Nossa, tudo isso aqui foi construído por pessoas pobres, né? Com suor, sangue, lágrimas, para poder ter o que sobreviver, para se alimentar e para poder proporcionar todo esse abuso material para meia dúzia de pessoas. E aí é a mesma coisa quando a gente vê a, sabe aquelas pontes? Quando a gente pega aquela ponte lá para ir para o litoral de Santos, a Imigrantes, né? Antes era Anchieta. Aí você vê a Imigrantes, que coisa linda, túnel gigante, aquelas pontes assim, ligando montanha a montanha, gigante. E aí você vai ver a história das construções, né? Que nem a Itaipu, o tanto de gente que morreu construindo aquele negócio ali, né? Tem gente que foi concretado dentro daquelas vigas, vivo, né? E ali foi feito com suor e sangue, lágrimas de gente pobre, gente que está sendo, né, de certa forma, escravizada a fazer aquilo, e você olha aquelas pontes, nossa, que ponte linda. Aí você vai ver o que foi feito para aquilo ali estar em de pé, né? Tanto, tanto esforço, né? A gente só vê o resultado bonitinho, mas o que foi feito para chegar ali
Muita gente sofreu, né? Aí isso que eu acho que essa reflexão que é importante a gente chegar. A gente olhar para essas coisas bonitas, né, grandiosas, construídas, né, e parar para pensar, nossa, quanta gente deve ter sofrido para poder colocar isso de pé, né? Pelo menos o devido respeito, vamos dizer assim, né, ao sacrifício que essas pessoas fizeram para ter isso em pé. Acho que é essa sensibilidade, né, que falta no ser humano hoje em dia que é bom se perpetuar, né? Olhar para essas coisas e ver esse valor desse suor das pessoas. Aí liberdade de pensamento, de consciência. Aí a gente está entrando nesse âmbito aqui que não é mais material, é mais voltado ao nosso íntimo, né? O pensamento contínuo é atributo do espírito e quanto encarnados não temos acesso ao pensamento do outro. O homem possui plena liberdade de pensar e por meio do seu pensamento se desloca para o futuro, para o passado e para levar-se recordando momentos felizes ou deprimir-se em sentimentos menos felizes. O que quer que se lhe aflore, a mente forjando o pensamento, portanto criando imagens fluídicas, será sob esse aspecto responsável perante as leis de Deus. A qualidade da atmosfera psíquica do planeta é responsabilidade de cada um dos seus moradores. Então, não há... tem gente que acha que é pecado só fazer as coisas erradas. Pensar as coisas erradas não é pecado. Não é bem a palavra pecado, né? Mas o mal ele está ali, mesmo que esteja sendo controlado pela ação, ele está ali na sua mente. E se a gente for pensar, né? Nós espíritas aqui, tudo que a gente pensa, a gente projeta psiquicamente e ela cria imagens fluídicas no plano espiritual. Então, se a gente for ver lá os estudos das áureas, lá com a Paula Hammer, lá, que ela vê as auras das pessoas, tudo tem assim como outros médios, ela consegue ver tudo que você está projetando, o que você está sentindo, o que você está pensando, coisas boas e coisas ruins. E essa soma de pensamentos, e você for pensar numa proporção familiar, numa proporção de um bairro, de uma cidade, de um país, de um planeta, todos esses pensamentos estão vibrando essa sensação que faz, né, a qualidade psíquica espiritual se, se manifestar. Então, vamos pensar em larga escala, né? Quando o Chico falou lá que ele ia morrer quando o Brasil inteiro estivesse feliz. E aí falou que era impossível o Brasil inteiro estar feliz, aí ele morreu, né, quando a seleção brasileira ganhou a Copa lá de 2002. E o Brasil inteiro estava feliz com a Copa. Então, o que que é que estava vibrando naquele momento? Felicidade, alegria, né? A gente tem até saudade, né? Por exemplo, eu estava até falando com o rapaz da época do Ayrton Senna. O país todo junto, vibrando pelo Ayrton Senna, que tá o quê? Vencendo dos gringos lá, porque a gente era, né? A gente se sentia um sujinho no mundo, né? Porque o país todo ferrado, todo lascado, e tem um cara lá que leva a bandeira do Brasil para mostrar que a gente existe, que a gente é importante, né? E é aquele patriotismo real, né? De que as pessoas se reuniam, né? Pais e filhos, uma família se reunia para ver o Ayrton Senna e vibrar junto pelo país, com orgulho, né? E, então, aí, o que que isso trazia? Trazia esses pensamentos, essas vibrações, e fazia o país ficar, né? Um grupo de pessoas grandes que nem o Brasil, ficar com pensamento positivo, a atmosfera lá em cima, a sintonia lá em cima. E quando o Chico morreu, tava a sintonia lá alta. Então, né? E aí quando tem tempos de guerra, né? Como que seria o tempo de guerra da Segunda Guerra Mundial? Como que estava a vibração da humanidade, né? Então, é uma proporção que, que, na média, né, cada um vai dando o seu melhor, vamos dizer assim, e na média vai ter aquela atmosfera psíquica do planeta Terra. A soma meio que de todo mundo ali, aí faz uma média, o pensamento da Terra está nessa vibração, X, né? Então aí a gente está contribuindo para, de uma forma massiva, a essa vibração fluídica da Terra, psíquica e fluídica. Diante disso, não se atreverá o homem a impor o outro
ou a violar a sua consciência, que é foro íntimo de cada um, na sua capacidade de disseminar entre o certo e o errado, a sua voz interior aprova ou reprova. Então, aqui entrando mais já no assunto do texto, que eu dei um pouco uma viajada, relação a isso, né? Que no futuro nós vamos ler os pensamentos, vai estar translúcido do que a outra pessoa está sentindo e está pensando. Ainda não é possível porque a gente está evoluindo, a gente não tem essa liberdade de ler os pensamentos, porque a gente ainda tem coisas a experimentar nessa limitação. Porque, de certa forma, quantos palavrões, quantas besteiras a gente já deixou de falar por conta desse, da gente ainda estar segurando isso, né? Só ficar no pensamento. É menos pior estar no pensamento do que estar falando, né? E aí o pensamento é muito bom porque nos causa reflexões. Às vezes a gente quer xingar uma pessoa, quer esbravejar, aí você segura no pensamento, tenta ressignificar ali, trazer uma filosofia, né, uma reflexão, aí você Aí você já não tá mais com raiva da pessoa. Você fala assim, coitada dela, né? Ela não tá sabendo lidar com isso e tudo. Aí você segurou o palavrão, segurou a agressividade, lá no seu íntimo do seu pensamento, ressignificou aquela situação e aí você se aliviou ali, né? Internamente. Então, já pensou, né? Se a gente não tivesse essa limitação do pensamento, a pessoa já teria ouvido todos os meus palavrões e todo o mal que eu penso dela logo de cara, né? Ainda bem que tem essa limitação para realmente a gente poder saber lidar. No futuro, quando a gente saber lidar com isso, a gente vai poder ler os pensamentos. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Ainda que a crença do outro seja reprovável, o respeito à consciência e à liberdade de crer era fundamental. O contrário é faltar com a qualidade. A doutrina é a doutrina de aperfeiçoamento moral. O mestre ensinou pelo exemplo da doçura e da mansidão, devemos seguir o exemplo. Né? Então, aí a gente tem essa privacidade aí, do pensamento, não cabe ao outro querer, né, invadir essa sua liberdade de reflexão. Olha que beleza, a gente tem esse prazer, essa oportunidade, nunca paramos para pensar, né, de pensar o que a gente quiser para poder a gente, né, tirar daqui o melhor, né? Essas reflexões são muito boas. Livre-arbítrio e fatalidade. O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, autodeterminação e crer na existência da fatalidade. É negar a existência do livre-arbítrio. O espírito gozará sempre do direito de exercer o seu livre-arbítrio, e quanto mais esclarecido, mais ampla a sua capacidade. Enquanto no mundo espiritual acolherá livremente, ou se for o caso, orientado pelos espíritos superiores, as provas e as experiências quais se vê necessitado para o seu aprimoramento, encarnado, optando por tal ou qual caminho. Então, o livre-arbítrio, de certa forma, ele parece uma armadilha, né? Porque ele nos deixa fazer o que quer. Tudo pode, né? Você pode fazer o que você quiser, mas você vai ter que se responsabilizar pelo que você faz, né? Traz um senso de responsabilidade e da nossa capacidade. Porque, né, crianças, não podemos responsabilizar um recém-nascido, uma criança, por ter determinadas atitudes impulsivas ali, porque você sabe que ela está aprendendo, ela está limitada ali intelectualmente. Mas aí depois, quando você vê que a pessoa já sabe que está errado e está fazendo por safadeza, aí você já vê que ali tá utilizando desse livre-arbítrio para poder fazer o mal, conscientemente, esclarecidamente. Então, quanto mais esclarecidos nós estivermos, mais responsabilidade nós vamos ter. E a nós aqui como espíritas, temos tanto conhecimento do que, né, relacionado aos preconceitos, relacionado à forma como tratar o outro, como pensar, como julgar, assim como muitas outras coisas relacionadas ao mundo espiritual. Então, todo esse conhecimento será cobrado, porque a gente, né, tem consciência das nossas falhas e do mal que nós podemos fazer. Então, esse é o livre-arbítrio do espírito. Ele sempre será o responsável por suas escolhas, não podendo atribuir à sua boa ou má estrela o resultado das suas escolhas. Né? Que eu disse lá, nós somos um amontoado de escolhas, então o que a gente vai carregar para a gente, né?
o discípulo de Jesus, Paulo de Tarso, já alertava os companheiros através das epístolas que estávamos todos cercados por uma nuvem de testemunhas. Essa observação vai ao encontro de Kardec quando esclarece sobre a interferência dos espíritos no mundo corpóreo. Ainda que existe uma nuvem de testemunhas e interferência dos espíritos no mundo corpóreo, o livre-arbítrio é pleno e a criatura pode acolher ou não as sugestões desses espíritos, como aceita ou rejeita as sugestões de seus pares. Estamos falando especificamente dos obsessores, ou dos espíritos que também torcem pela gente, e eles estão aqui o tempo todo. O diabinho e o anjinho que fica do nosso lado falando para ir para lá ou para cá, ele existe de uma forma figurada, mas existe de uma forma, está falando, relacionando aos espíritos desencarnados que está o tempo todo nos cercando de sugestões. Então, um espírito que quer homicídio, que quer roubar, ele, ele vai falar para você, vai lá roubar, mas ele vai falar para quem está sujeito a isso. Você tem que dar essa permissão para receber essa interferência, essa sugestão desse espírito. Se você não tem na sua cabeça o pensamento de roubar nada, esse espírito nem vai estar ali com você, vai estar outros, de outras coisas que você está pensando. Então, essas testemunhas nada mais são do que esses espíritos que estão em nossa volta, né? O famoso mundo de provas e expiações é isso. Esses irmãos que nos cercam, nos sugerindo coisas boas e coisas ruins. Aí cabe a nós acatar ou não. E aí, Alex? Uma dúvida, Wagner, sobre isso também, que eu às vezes eu penso, nunca tenho uma resposta assertiva sobre isso. Eu sei que aqueles espíritos mais superiores, tanto é que a gente já viu em alguns livros e tal, eles conseguem ler, né, ver o que a gente está pensando. Os inferiores também conseguem? Consegue. Tem inferiores que depende. É porque assim, tem os inferiores que eles não têm um conhecimento e tem outros que têm um certo conhecimento e conseguem identificar. Por exemplo, espíritos que acabou de desencarnar, às vezes eles são tão grosseiros que eles nem conseguem atravessar a porta física, né? A gente vê tantos relatos. Porque ele ainda está se adaptando ali ao mundo espiritual. E depois de um tempo ele começa até a atravessar, voar, né? E eles começam a pegar mais, entender mais esse universo. E aí pode entender mais tanto o espírito bom quanto o espírito ruim. E quando a gente vê nas passagens aí do André Luiz, os espíritos superiores, eles estão numa vibração bem elevada. E os espíritos inferiores numa vibração bem abaixo. Quando o espírito superior desce, às vezes ele tá tão sutil, os inferiores nem conseguem ver eles, né? Porque ele está plasmado de uma forma sutil e o outro de uma forma mais grosseira. Então ele fica cego para ver os espíritos superiores. E a mesma coisa acontece com quando a gente fala lá para fazer o evangelho em voz alta, não é a principal função de você fazer o evangelho no lar em voz alta é para que esses espíritos inferiores consigam ouvir você, porque se você só lê no pensamento, eles não vão, né? Eles não conseguem, eles estão limitados. Você entendeu? Tem muitos que ainda são limitados. Por isso que eu falo do evangelho no lar sem voz alta, porque tem muitos espíritos que não conseguem ler o nosso pensamento. Perfeito, obrigado. É. A fatalidade não existe senão para a escolha feita pelo espírito. Ao encarnar-se de sofrer, está aquela prova, a escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Isso daí é complicado, né? Porque parar para pensar, né? A gente combina umas coisas lá e chega aqui e a gente dá uma espanada, né? Mas tava tudo combinado. E aí, né? Cristo, quando veio para cá, estava combinado de que ele ia sofrer, carregar a cruz, iam bater nele, ele ia cair com a cruz, mas ele levantou, seguiu adiante.
Então é assim que funciona quando a gente passa por essas dificuldades. As provas que nós escolhemos sofrer, né, para ter essa experiência e, de certa forma, a gente, né, quando a gente sente uma dor, sabe quando a gente sente uma dor, alguém nos prejudica, a gente fala, eu jamais gostaria de fazer isso, alguém sofrer. Provavelmente a gente já fez alguém fazer o que a gente está sentindo, então, ou seja, é sinal de que a gente aprendeu, né, porque a gente se ferrou tanto que a gente não quer mais fazer isso com ninguém, né? Ou seja, a gente aprendeu. Assim, considerar a fatalidade como uma realidade é crer que o homem possa ser uma máquina programada para cumprir determinada trajetória. Isso seria negar a misericórdia divina e a reencarnação perderia o sentido e o objetivo como meta da evolução, pois o homem não teria mérito ou demérito como resultado das suas ações. A fatalidade existe considerando-se tão somente no que respeita ao resultado de suas escolhas enquanto no mundo espiritual. Então, o que quer dizer? Que não é preto no branco. Você fez, você roubou 10 mil reais, 10 mil cruzeiros, e agora está no real, você tem que corrigir pela inflação e ser roubado os 10 mil cruzeiros da inflação corrigida atual. Não é assim que funciona na espiritualidade. Tanto que, às vezes, tudo é de acordo com. Quando Jesus fala, né, naquela passagem que um ato de amor irá, irá cobrir uma imensidão de pecados. Ele quer dizer que se nós, né, não precisa, né, que nem estou dizendo, preto e branco, ó, você sofreu, fez o outro sofrer isso, vai ter que sofrer exatamente. Existem as atenuações, porque Deus ele não é um cobrador de dívidas, né? É a nossa própria consciência que nos cobra das nossas atitudes. E de acordo com a nossa consciência, de acordo com o nosso mérito no sentido de um exemplo muito claro que nós temos lá no cristão é de uma moça que teve o braço queimado. Era uma moça muito boa, ajudava muitas pessoas, de queimaduras, era enfermeira, fazia ações, a vida inteira fazendo ações boas. E aí chegou lá numa certa idade, ela foi queimou o braço. Aí você para olhar, nossa, uma mulher tão boa dessa, fez só coisa boa na vida, e aí ela vai lá e queima o braço. Aí quando foi ver, o que aconteceu? Ela, em outras vidas, queimava muitas pessoas. Crianças, fez muita coisa errada. E aí ela veio nessa vida com essa prova de morrer queimada, ter o corpo todo carbonizado. E como ela fez tantas boas ações, e como ela se desprendeu tanto desse mal que ela fez, e ajudou tantas pessoas, que a pena dela foi suavizada. E ela queimou o braço. Sofreu ali e tudo, mas uma proporção bem menor do que estava planejado. Então, um ato de amor, né, vai cobrir uma imensidão de pecados nesse sentido. Se a gente está fazendo bem, por isso que é bom a gente estar sempre fazendo bem, fazendo a coisa certa, a coisa boa, praticando a caridade, porque nada mais é do que a gente estar minimizando a nossa ficha suja, né? É mais ou menos por aí. O conhecimento do futuro. Desde os primórdios da civilização, que o homem recorre aos mais variados. Aí está falando de liberdade, né? A gente tem liberdade de saber o futuro, né? Desde os primórdios da civilização, que o homem recorre aos mais variados meios na tentativa de descobrir o que lhe reserva no futuro. Os oráculos, os pitonistas, sonhos de Faraó, por que não incluir Moisés com a advertência de que não consultar os mortos? Dessa maneira, alguns fatos marcantes da história da humanidade foram preditos. E é somente visando o bem e o cumprimento das coisas é que Deus permite sua revelação. O homem comum não é dado saber do seu futuro, pois este o negligenciaria, não iria cumprir o que deve ser feito para o seu adiantamento moral. Então, não temos essa liberdade de saber do futuro, de adivinhações do futuro, porque, né, se você vai saber o que vai cair no Enem, que mérito você vai ter na prova depois, né? Então, basicamente é isso. Não tem por que a gente querer saber do futuro para poder a gente estar aqui justamente para poder passar por essas provações, por essas surpresas que a vida nos traz.
Então não faz sentido nenhum. E o ser humano, né, gosta muito dessa fantasia desde o primórdio e, né, agora já está no ponto da gente esquecer um pouco sobre essa tentação de querer saber do futuro, essa curiosidade, né? Ansiedade. A convivência em sociedade obriga o homem a respeitar os limites dos direitos dos seus semelhantes, e desde que haja dois seres juntos, há direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, a liberdade absoluta, né? Que nem a gente já leu sobre isso. De outra forma, o homem varia tolhida a liberdade de ser ele mesmo. Se o homem conhecesse o seu passado e ver-se tentando vir procurar por aqueles que de uma forma ou outra, e ele se vincula, ou seja, por afeto ou desafeto. Então, o homem veria tolhida a liberdade de ser ele mesmo. Eu gostaria, que nem aqui no meu trabalho, eu gostaria de vir de chinelo, sem camisa, se possível nem de bermuda, só de cueca. Não iria escovar os dentes, iria ficar com o cabelo todo bagunçado, não ia lavar o rosto, ficar sujo aqui, ó, bem confortável. Ou, né, vir de pantufa, meia, todo largado. Iria ficar aqui trabalhando. E aí, essa é a minha liberdade, que talvez eu sentiria, né? E aí, o que eu estaria fazendo? Eu estaria incomodando os outros, né? Você em pegar um trem todo fedido, com o sovaco, né, apodrecido. O que você está fazendo? Você está invadindo o espaço dos outros, está incomodando as pessoas. Ou seja, você tem que deixar essa liberdade de fazer o que você quer para poder entrar numa sociedade e ser uma pessoa decente, no sentido de que não vai incomodar os outros. E a questão da beleza e do autocuidado faz parte disso. Às vezes você não quer se cuidar, mas você não quer incomodar os outros com. Às vezes você se sente feio, né? Você sente, não quer assustar os outros. E você quer dar uma minimizada, quer melhorar ali o cabelo, quer deixar os dentes mais bonitos ali, e colocar uma roupa, né, razoável, legal, para não assustar as pessoas, para não prejudicar, né? Coisa feia, né? A gente ser largado, é um feio ser largado. Não ser higiênico, essas coisas, tudo é pra gente viver em sociedade, né? É o básico, né? Se o homem conhecer seu passado, ver-se tentando aí procurar por aqueles que de alguma forma ou outra ele se vincula, seja por afeto ou desafeto. No caso das provas e expiações, temeria a chegada do momento que pode ser crucial. Deste modo, Deus, que é pleno de sabedoria e amor, deseja que ele fique oculto para não haver embaraços no desenrolar das vidas por ele criadas com capacidade de livre arbítrio. E uma coisa importante, que vocês que vão lá no Mediúnico, sim, nós sabemos coisas ali, às vezes, do passado e do futuro. Lá no grupo, a gente compartilha lá, a Salete de vez em quando compartilha lá umas psicografias que a gente recebe dos mentores. Tem coisas lá que é do futuro, mas eles não falam do futuro de uma forma, o carro vermelho vai bater no carro azul na rua X. Não, eles falam assim, vai ter muitos terror, medo, vamos ter dores físicas. Eles falam de uma forma indireta para a gente se preparar, né, aumentar a nossa vibração, nossa sintonia, para poder passar por tempos difíceis. É diferente de falar o que vai acontecer. Tempos difíceis pode ser qualquer coisa, mas você saber que vai vir alguma coisa ruim, você tem que se elevar. Então, isso é uma sugestão, não é revelando o futuro. E lá nos trabalhos mediúnicos também, às vezes você conversa até com o mentor lá da casa. Né? Tem o irmão João, que ele coordena lá os trabalhos do cristão, vocês vão ouvir falar muito dele. Ele, ele se manifesta lá no médium e começa a falar com você. E muitas vezes ali, por uma utilidade da nossa evolução presente, nos é revelado o passado, né? Não é, o passado ele não pode ser curiado de uma forma superficial. Ele nos traz essa revelação para nos beneficiar nas dificuldades presentes. E são flashes, né? São flashes. Às vezes você está reclamando que está com uma dorzinha no dedinho, aí
reclamando, reclamando, você não está evoluindo, você está um espírito estacionário porque está reclamando demais disso, os trabalhos não conseguem seguir porque você vive nesse apego a esse problema. Aí você vai lá no cristão lá, participa do trabalho mediúnico, né? Muitas vezes acontece isso. E o irmão João vai lá e mostra para você o que você fez com os dedinhos das pessoas nas vidas passadas. Aí isso serviu de uma certa forma vamos dizer assim, uma justificativa, não é bem essa palavra. É uma forma de você compreender que você tá vivendo isso e você meio que baixa a sua bola, né? Poxa, aí a sua reclamação ela fica menor, aí você entende que tem que passar por isso de certa forma, e aí as coisas fluem, aí os trabalhos fluem, enfim, eu estou dando um exemplo só, tá? Então, quando vocês for participar do trabalho mediúnico, algumas vezes vocês vão vivenciar experiências de vidas passadas, que os mentores vão trazer, e coisas do futuro, tudo de forma mais indireta, só para o nosso aprendizado, né? Não é por fins de curiosidade, tá? E essa aqui é a primeira parte. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a aula de agora? Comentários sobre essas curiosidades? Alguém viu algo do tipo? Leu algo do tipo? Bora, Ana. Pode falar, Ana. Eu achei que eu tava com o microfone aberto, desculpa. Não, acho que dá um spoiler, um pequeno spoiler do livro desse semestre, né? Que tem um pouco a ver com a aula de hoje. De que tem toda a preparação, às vezes falar, não, eu vou fazer a reencarnação e vou. Porque agora eu sei que tá tudo certo, mas chega aqui na Terra, esquece tudo, nosso livre-arbítrio bagunça tudo e faz tudo do contrário, né? É bem por aí mesmo. E aí a gente ainda reclama, né? Sim, sim. Então, essas visitas ao passado, ela é útil quando não vai nos beneficiar no presente. E esse resumo da aula é basicamente falar sobre essa liberdade. Então, a liberdade que nós temos, ela tem um porém, assim, né? Ela não é totalmente liber. Para começar, a gente está dentro de um corpo físico, né? Então, Uhum, quando a gente está no modo espiritual, né? Quando nós está desdobrado, a gente voa, a gente lê pensamentos, é outra pegada. Então, sim. essa liberdade aqui, ela é só de acordo com o que a gente precisa. Vamos pensar assim, é uma liberdade de acordo com o que a gente precisa. Mais o que a gente precisa, a gente não tem essa liberdade ainda. Mas conforme o nosso merecimento, quando a gente for maior de 18 e tirar a carta, a gente vai poder, né, navegar aí com o nosso espírito para onde a gente quiser. Mas por enquanto, não sabe nem amar o próximo ainda. Então tá exigindo o quê, né? Exato, exato. Acho que a gente, como humano, assim, na Terra, tem muito um pouco do egoísmo, né? De às vezes usar dessa liberdade de forma egoísta, né? De passar, às vezes, quantas vezes, sei lá, às vezes eu me pego pensando muito nisso, de quantas vezes eu não ando na rua, eu trabalho ali na Praça da Sé, você passa por pessoas assim e acaba sendo até invisíveis, assim, você fala, nossa, olha como a gente é egoísta nesse mundo, né? Usa dessa liberdade de uma forma tão egoísta, que às vezes você passa na sua vida tão turbulenta que você nem presta atenção em pessoas que estão ao seu redor, que precisam, às vezes, de um alimento, de uma ajuda, de algo, enfim. A gente está o tempo todo fechando os olhos, né? Sim. É uma falta de sensibilidade que com o tempo a gente vai adquirindo, né? A gente não é Jesus Cristo, né, que vai olhar por todos como irmãos ainda, né? Uhum.
mas é uma coisa que a gente vai trabalhando aos poucos. Beleza? Eu vou para a segunda parte então, já que ninguém vai comentar aí mais. E aí, se a gente falou de liberdade, a gente fala sobre o homem inteligente. Que o homem inteligente é aquele homem que sabe usar a liberdade. Tem um, ele consegue ver que, vamos dizer assim, a, vamos dar um exemplo do cachorro, né? Você deu a liberdade para o cachorro entrar em casa. Você falou para ele não mexer num bolo que está lá na mesa. Você dá a liberdade para ele ficar em casa. Mas aí o cachorro, aí se ele ficar sentado, se ele se comportar, ele vai ganhar o bolo. Aí o cachorro vai lá e come o bolo, né? Ele não, e aí é mais ou menos assim, essas tentações que a gente passa, essas tentações da liberdade que a gente vive, tira essa nossa inteligência de nos comportar perante elas. Porque realmente, algumas atitudes nossas chegam a ser burrice mesmo, né? Que a gente cai nessas armadilhas. Assim, ó, foi pura burrice, pura falta de inteligência. Porque normalmente é quando é aquelas coisas muito fáceis, né? Aí você cai nessa, nossa, tá muito fácil. Aí você não parou para pensar, você não usou sua inteligência para analisar se aquilo ali era correto ou não. Você foi pelo impulso. Então, a gente vai falar sobre essa inteligência que a gente tem a capacidade de saber o que é certo e o que é errado, o, como utilizar de forma correta a nossa liberdade, graças à nossa inteligência, né? A cada um dos espíritos, Deus dá determinada missão, tarefa, prova ou ainda expiação. Todos têm um trabalho a realizar, ser encarnado ou desencarnado. Se Deus permite que dentre o patrimônio intelectual e moral adquirida nas vidas anteriores, a criatura possa manifestar na vida presente a inteligência, é porque dela deve-se fazer o uso para cultivar e realizar o bem, fruto da aplicação dessa mesma inteligência. Então, nós ganhamos essa inteligência, essa liberdade, esse potencial, e é que, na verdade, né, nós, como espíritos, somos muito maiores do que o que a gente está vendo aqui, né? A gente sabe falar todas as línguas lá no mundo espiritual, a gente voa, a gente tem uma visão 360, uma compreensão das encarnações passadas, com a futuro, com a presente. Tem uma visão uma inteligência, são várias encarnações nossas ali junto que formam uma pessoa. Aqui não, aqui a gente está limitado de acordo com a necessidade dessas provas e expiações que nós nos programamos a viver. E aí, dentre elas, tem a limitação de inteligência até, né? Tem coisas que a gente não tem acesso intelectualmente falando porque vai ter mau uso. Ou, né, pode ser diferente, ou a gente tem muita inteligência em determinado aspecto para poder desenvolver certas coisas. E aí a gente tem que saber utilizar a, a bomba atômica, né, a energia atômica, para fazer a energia de uma maneira sustentável, no sentido de muito potencial para alimentar o mundo energeticamente, ou você pode usar essa inteligência para poder fazer bomba atômica e matar muitas pessoas. Então, esse é o atributo que nós devemos nos relacionar com a nossa capacidade intelectual. Assim se vê em toda a natureza, a abelha poliniza as flores e fabrica o mel, no solo saudável existem vermes, a resolver as entranhas da terra para fazê-la respirar, a mesma terra que o agricultor cultiva a leguminosa e a fruta e a verdura. Até mesmo o excremento ruminante aduba o solo, a natureza cumpre o seu papel de colaboradora com o Criador. Com o homem não é diferente, toda a potencialidade dirigida e exercida da senda do bem há de frutificar. Então, né, quando a gente chama uma pessoa de burra, é uma palavra tão escrota, porque ninguém é burro, né?
Então, você está dizendo que a pessoa está aqui à toa, ela não tem capacidade para nada. E a gente traz aqui essa reflexão que todo mundo tem o seu potencial, tem a sua prova, o seu dom, esse instrumento para ser utilizado em benefício aqui nosso. E qualquer pessoa, a mais humilde que possível, tem instrumentos para poder praticar a caridade, para poder contribuir aqui com a sociedade, né? Que a gente falou o exemplo aqui das abelhas, né? A abelha tem lá a missão dela ali de, de polir lá as flores e tudo, fabricar o mel. E nós aqui também temos as nossas profissões, vamos dizer assim, né? As nossas aptidões. E se a gente veio aqui com a aptidão de uma determinada função, vamos olhar o nosso trabalho, né? A gente só olha o trabalho ali, às vezes trabalha com administração de alguma coisa, mas a gente tem que ver onde ele atinge de fato, né? Se você trabalha com administração de quê? De um colégio, administração de um trabalho, sei lá, contábil, e aí esse trabalho contábil é para ajudar o quê? Né? Está contribuindo na sociedade de alguma forma. E o resultado é você está contribuindo com a sociedade. Então, você está usando a sua potencialidade. A gente tem que saber identificar essa nossa potência e enxergar ela numa magnitude mais ampla, né? Social. E espíritos imperfeitos, quase todos os que habitamos, está a orbe nos reunimos em famílias, comunidades, grupos sociais. Objetivo maior de aprimoramento mútuo. É de fundamental importância que aquele que possui maior carnaval de conhecimento, força moral, ampare, apoie, incentive e oriente aqueles que fazem parte da sua vida, seja em que segmento for. Deus nos consideraria ferramentas que não tivesse objetivo de uso. Então, agora aqui o grande exemplo. Nós aqui, estudando o Espiritismo, quantas vezes já não deparamos com pessoas que não têm conhecimento espiritual, está vivendo uma turbulência, e você, né, com todo o que a gente aqui estudamos, né, a gente não pode se omitir, né? A gente tem que utilizar isso que a gente aprendeu aqui em aula, na prática lá fora, lá, né? Porque a gente sabe muitas coisas aqui, principalmente espiritual, né? E a gente tem que saber orientar essas pessoas, mesmo que elas não vão entender, né? Não conhece, não fez o curso do zero, tudo, mas você vai poder dar dicas ali para orientar essa pessoa a fazer as coisas de uma forma melhor, porque você tem a cartada na mão, você tem um conhecimento e você pode ajudar. A gente não pode se omitir quando nós temos a capacidade, né, principalmente, de ajudar o próximo, seja principalmente no conhecimento, né? O conhecimento espiritual, né? De saber orientar as pessoas se cuidarem e tudo mais. Isso é muito benéfico. Então, a doutrina espírita é como um sol a iluminar a escuridão da ignorância em que os homens, em sua grande maioria, ainda se encontram. Aqueles que já possuem uma parcela de conhecimento devem moralmente ao Cristo fazer com que o seu verbo seja vivo e enlouquece, acima de tudo, vivenciar o cristianismo em rede vivo, em fraternidade, solidariedade e amor ao próximo, e lembrar as orientações de espíritos de verdade. Espírita, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então, pode ser uma pessoa evangélica, pode ser uma pessoa que demoniza as nossas crenças espíritas aqui, né? Mas, às vezes ela está passando por uma dificuldade ali, de acordo com o que nós aprendemos aqui da vida espiritual, e a gente tem uma forma, sim, né, de poder transmitir para ela esse nosso conhecimento, para poder contribuir com ela, né, com essa dificuldade que ela possa estar vivendo. Nem que seja, quando foge da nossa capacidade, nem que seja falar assim, você pode ir lá no cristão, quer ir lá tomar um passe, fazer uma entrevista, todo domingo às 2h30 da tarde, você vai lá, você vai ser entrevistado, vai ser amparado por pessoas que têm conhecimento espiritual melhor do que eu,
Ou seja, eu já estou fazendo a minha parte. Eu já sei que aquela pessoa precisa de ajuda. Mesmo que eu não saiba, eu vou direcionar ela ao cargo superior lá, alguém que tenha mais calibre para poder lidar com a situação. Quando a gente vê pessoas aí se manifestando aí com a mediunidade aberta, no sentido de manifestações, incorporações, o pessoal chamando a pessoa de doida, chamando a pessoa de qualquer nome lá, e elas não têm o conhecimento. Então, se a gente tem que ter um conhecimento, orienta, fala assim, vai lá no cristão lá para ver o que é isso, né? Não deixar de ir no médico, obviamente, mas a gente sabe identificar, né? Quando é uma incorporação, algo do tipo, e aí a gente tem que saber orientar também, e não se omitir, né? E aí aqui é a bibliografia de onde nós tiramos esse conteúdo da aula de hoje. Então, a gente usa a nossa liberdade, nós temos a capacidade de saber usar essa liberdade com inteligência e sabemos com inteligência a responsabilidade que nós temos perante a essa liberdade que nós temos, né? De fazer as coisas certas, de fazer as coisas erradas, a gente sabe muito bem quando a gente faz isso. Então, são instrumentos que nós temos e que nós, adultos que queremos ser espiritualmente, devemos saber utilizar da forma correta. Enquanto não fazer da forma correta, não vai passar para o próximo ano. Então, é basicamente isso aí. E aí, minhas pessoas, alguns comentários? Algum complemento aí da nossa aula? Beleza? Então eu vou encerrar a aula. Eu não fico insistindo que nem a Carla. Eu gosto já. Pergunta quem quer falar, pode falar. Quem não quiser, a gente encerra, não tem problema. Eu já falei tudo o que eu pensava aqui, sinceramente. Então, encerrando aqui a aula de hoje, vamos agradecer a Deus pelas reflexões que trouxemos aqui hoje, que possamos nos beneficiar dessa fonte inesgotável de amor, de caridade, de perdão, para que possamos também perdoar a quem nos ofendemos e que possamos iluminar a nossa casa, o nosso coração, e que hoje, né, neste instante aqui, seja totalmente renovado as nossas energias e que possamos nos engrandecer para os desafios aí adiante que vai vir, né? Em cada um de nós, em cada uma das nossas missões. Que possamos utilizar esse livre-arbítrio com inteligência, com sabedoria, que possamos utilizar ele sem prejudicar o nosso vizinho. Possamos saber utilizar devidamente o nosso espaço, a nossa liberdade. E assim nós, como uma humanidade, crescermos e evoluirmos de uma maneira fraterna. Muito obrigado, meu Pai. Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, que assim seja. Salve Jesus, e graças a Deus.